Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy e este é o Poder em Foco. Toda semana, um jornalista convidado também está aqui comigo no estúdio participando do programa. Hoje é o colunista e subeditor da editoria Mundo do jornal Correio Brasiliense, Silvio Queiroz. E nesta semana eu entrevisto o diplomata de carreira, ex-embaixador do Brasil em Washington e em Londres, Rubens Barbosa. Hoje ele é consultor de empresas, presidente do Conselho Superior de Comércio Exterior da Fiesp, também é presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior. Embaixador, boa noite, muito obrigada por aceitar participar dessa entrevista conosco. Eu começo já pedindo ao senhor uma explicação. Vamos falar sobre as eleições dos Estados Unidos. Por que é tão difícil, embaixador, chegar a esse resultado final e ter uma proclamação de fato do resultado eleitoral nos Estados Unidos? Boa noite a todos. Obrigado aí pelo convite. A eleição americana é muito diferente da eleição aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente vota direto e com máquinas, urnas eletrônicas, e em poucas horas nós temos o resultado da eleição. Nos Estados Unidos, a eleição é indireta, é através de um colégio eleitoral. E os votantes no colégio eleitoral são escolhidos através dessa eleição presidencial que se realiza em todos os estados. São 50 estados e o Distrito Federal. Essas eleições, em cada estado, tem uma regra que varia muito, e é um resquício, esse colégio eleitoral é um resquício ainda da Guerra Civil de 1860 e tanto. Então, para manter o equilíbrio dos estados e tal, depois de derrota dos estados do sul. Esse sistema anacrônico, não é, antigo, ainda é agravado pela maneira como são calculados os votos, são apurados os votos. Os votos são apurados manualmente, são feitas várias questões em cada cédula eleitoral, não é apenas a cédula para o presidente, há a cédula para o Senado, para a Câmara, fazem pesquisas, plebiscitos sobre certas coisas, fizeram em vários estados esse ano agora, sobre drogas, como a gente viu. Enfim, é um sistema ultrapassado que eu acho, depois dessa eleição, vai começar a ser questionado, dadas as dificuldades de apuração, agora as contestações judiciais que o Trump está colocando. E, então, esse sistema começa lá nos Estados Unidos a discussão se ele funciona ou não num tempo em que a velocidade das comunicações e a rapidez de apurações pelos canais, pelos meios eletrônicos e por urnas eletrônicas, já começa a se espalhar em vários países. Então, é um pouco isso, essa é a razão da demora e da complexidade da votação americana. Agora, o senhor fala que acredita que a partir desta eleição especificamente deve haver um questionamento do modelo. Eu queria entender, então, por que não ocorreu antes? Porque se a gente remeter aí ao passado, a gente vai lembrar de uma situação bem complexa de resultado eleitoral lá atrás, com Bush e Al Gore, que demorou ali um mês para poder ter um resultado das eleições. Eu estava lá em Washington, justamente, eu acompanhei isso, mas lá foi diferente. Lá, o Al Gore estava vencendo na Flórida. O Bush estava vencendo na Flórida. E havia 55 mil votos que estavam para ser computados e foram questionados por questões técnicas de apuração, porque tinha um furo, a máquina não fez o furo. Então, esses 55 votos é que podiam decidir a apuração a favor do Al Gore, porque eram votos que iam mudar o resultado da eleição. E aí entrou o pedido para a Suprema Corte, pelo Bush, para suspender a contagem. E a Suprema Corte, por um voto, decidiu suspender a contagem dos votos na Flórida e o Bush, que estava ganhando, foi proclamado vencedor. Agora é diferente, agora está sendo questionado a recontagem de votos, a anulação de certos votos, o questionamento que se faz hoje é diferente e dificilmente, eu acho, a Suprema Corte, mesmo com essa tendência conservadora, vai apoiar esses pedidos do Trump, porque a lisura da eleição está
comprovada e o Trump só está questionando o resultado da eleição nos estados que ele está perdendo, não nos estados que ele está ganhando, porque podia ter o mesmo problema. Vou introduzir na conversa aqui Silvio Queiroz. Boa noite, Silvio. Boa noite, Rosiane. Boa noite, embaixador. Pois é, já que a gente falou de 2000, de lá para cá, tem sido uma constante nos Estados Unidos, uma divisão do país praticamente meio a meio a cada eleição, não só na presidência como no Congresso. Como é que o senhor vê isso no próximo período? Olha, essa divisão dos Estados Unidos não começou agora, né? Eu servi lá em de 99 até 2004, já estava grande a polarização e a divisão do país. Isso vem, portanto, de 3 décadas ou mais em que essa polarização está instalada na sociedade americana. Se vocês forem ver o resultado das eleições, quase todas elas foram decididas por uma margem de 2, 3 pontos percentuais. O que ocorreu foi que com a presidência Trump e com o nacional-populismo que ele implantou no sistema, na sociedade americana, as tensões se radicalizaram, né? A polarização aumentou muito. Então você tem a questão racial, não é? A questão das minorias, a questão dos imigrantes, tudo isso contribuiu para acirrar ainda mais os ânimos na sociedade americana. Então, o que nós estamos vendo é um acirramento dessa divisão, da polarização das diversas facções da sociedade americana. E se você coloca nisso tudo esse desastre que aconteceu por causa da pandemia, você tem um aumento do desemprego, você tem a desorganização da sociedade, que cria um clima muito mais conturbado em cima de todas essas divisões que o próprio Trump acirrou durante os 4 anos de governo. O senhor vê algum cenário possível de esse tipo de polarização reduzir nos Estados Unidos nos próximos anos? Aliás, é um tipo de polarização que também tem crescido pelo mundo. É verdade, essa polarização está instaurada em muitos países justamente porque apareceu essa figura nova do nacional-populismo. Você tem na Europa, você tem na Ásia, você tem aqui na América Latina e você tem nos Estados Unidos. Agora, com a derrota do Trump, se ela efetivamente acontecer, esse movimento vai perder fôlego, entendeu? Então, essa polarização que existe em muitos países do mundo, por diferentes razões, né? Ela, nos Estados Unidos, a tendência é se reduzir, porque ele está falando, ele foi um candidato moderado, que procura a conciliação e que diz que vai governar para todos os americanos. Agora, a tarefa dele vai ficar mais difícil se os democratas não controlarem o Senado. Aparentemente, os republicanos, até aqui pelo menos, vão manter o controle do Senado. Isso é muito para a sociedade americana, porque vai manter os impasses que caracterizaram o segundo mandato do Obama, por exemplo, e esse primeiro mandato do Trump, em que o presidente tem o controle de uma casa, mas não tem da outra. E é difícil você governar nos Estados Unidos sem você ter o controle das 2 casas para aprovar a legislação que exige, né, a aprovação do Congresso. Então, vai ser, se os democratas não conseguirem o controle do Senado, vai ser um momento muito delicado, muito difícil para o Biden, porque a divisão vai continuar. E o que impressionou nessa eleição, apesar de tudo que a gente fala do Trump, as restrições todas que a gente faz, o movimento que ele encarna foi muito forte. Esse movimento caiu de pé, não vai desaparecer. Então, o trumpismo vai continuar na sociedade americana de alguma forma. A gente não sabe como o Trump, saindo da presidência, como é que ele vai atuar politicamente, mas o movimento vai continuar importante
na sociedade americana. A proclamação oficial mesmo de resultado, isso ainda vai demorar muitos dias, né, embaixador? Por causa dessa judicialização e por causa da decisão da Suprema Corte, que em alguns estados a apuração pode continuar por uma semana, por 10 dias. Então, a proclamação vai demorar ainda para aparecer. Você mencionou a questão do trumpismo, né, que a expectativa de que continue. No que isso pode influir, por exemplo, na política externa americana? A questão do protecionismo, a guerra comercial com a China, o atrito dele com o sistema multilateral, ONU, enfim, os republicanos, mesmo na oposição, podem continuar a impulsionar essa agenda que o Trump incorporou nos últimos anos? Não, aí eu acho que não, porque a política externa vai ser definida pelo presidente eleito, né? Então ele tem uma nova visão de mundo, uma nova visão para a política externa americana. E aí o trumpismo não terá influência. Eu acho que o que eu estava querendo dizer é que na sociedade americana, muitas das maneiras como o Trump governou e que foram respaldadas agora por um grande número de eleitores, elas vão continuar a ser defendidas. Então, sobretudo, na minha visão, essa política nacional populista americana, ela tem que ver muito com a própria composição original da sociedade americana. A sociedade americana é uma sociedade branca, calvinista, muito conservadora, em alguns estados racista, essa que era a sociedade americana e que ainda permanece nesses votos que o Trump recebeu. Acontece que a sociedade americana se transformou muito e mesmo dentro do país houve muita mudança demográfica, por isso que esses estados que são normalmente republicanos agora estão votando democratas, em outros muda a composição eleitoral, porque a sociedade americana hoje não é, como eu disse, branca, calvinista, ela é uma sociedade multirracial. Você tem as minorias brancas, as minorias negras, as minorias de imigração, você tem o papel crescente da mulher na campanha eleitoral, dos grupos minoritários, LGBT, enfim, você tem uma série de fatores novos que estão influindo na eleição e que estão influindo na sociedade americana em choque justamente com essa sociedade mais antiga. Vocês viram a tendência dos votos, os votos do interior são todos do Trump, são os votos conservadores, os votos mais de direita, os votos brancos, pobres, sem curso superior, e nas grandes cidades urbanas, onde houve essa transformação toda, com a internet, com as mídias sociais, com tudo isso que está acontecendo, você tem o voto majoritariamente democrata. Então, isso se acelerou muito nos últimos anos, como era assim há 10, 15 anos atrás. E a sociedade americana hoje está passando por esse grande desafio de encontrar um meio termo que possa pacificar e evitar essa polarização que pode paralisar em alguns setores a sociedade americana e o governo americano, né, como já ocorreu com Obama, com Trump, e pode ocorrer com Biden e o controle do Senado ficar com os republicanos. Eu quero falar sobre o controle do Senado e a questão da Câmara também, mas o senhor toca aí num ponto que é o trumpismo vai continuar, Trump cai, mas cai de pé. E no seu entendimento, qual deve ser o futuro político de Trump? Olha, segundo o meu entendimento, eu vou ter que checar isso, mas segundo o meu entendimento, uma vez presidente, o político americano não pode voltar a ser presidente, mesmo que passe uma ou duas eleições. Esse é o meu entendimento, e que tem ocorrido até aqui. Nesse sentido, o Trump pode continuar como um líder político influente, diferente de todos os outros. Vocês viram, os presidentes, depois que saem, eles perdem espaço, eles se retraem.
nessa eleição, pela primeira vez, o Obama teve uma participação muito forte. Você viu que o Clinton, a Hillary não apareceram. Mas o Obama, como estava sendo atacado muito pelo Trump, o Obama apareceu, fez discursos e tal. Mas ele não tem um papel político, ele não pode se candidatar a deputado, não pode se candidatar a nada. Então, o Trump, ele vai ter que optar, porque ele saindo da presidência, ele vai ter muitos problemas com a justiça, né? Há muitas causas contra ele. Ele já falou que se perdesse a eleição, ele ia morar no exterior. Agora, isso aí pode ser que fosse apenas uma manifestação assim, irritada, mas se ele continuar nos Estados Unidos, ele tem o problema da justiça e tem o problema de como ele vai focar o trabalho dentro do Partido Republicano. Ele vai ser um líder político ativo, vai desaparecer, como todos os outros que perderam desapareceram, ele vai querer continuar a influir como líder dessa tendência nacional populista, porque não tem nenhum outro líder americano que abraçou esse nacional populismo. Como é que vai ficar? Vai haver o aparecimento de uma nova liderança dentro do Partido Republicano? Tudo isso são questões que o tempo vai resolver. O senhor mencionou essa questão da demografia. Eu me lembro que o senador John McCain, falecido, né, senador John McCain, que foi derrotado pelo Obama quando ele conquistou o primeiro mandato, ele, depois dessa eleição, ele advertiu que o Partido Republicano estava se tornando um partido de homens brancos e de idade mais avançada. O Trump, de certa maneira, contornou isso com o voto dos trabalhadores, né, da classe trabalhadora branca. Agora, com a saída deles, como é que fica a situação do Partido Republicano? Ele retoma esse caminho de buscar mais um centro, talvez? Na quinta-feira, né, no discurso que ele fez à noite, o Trump disse que o Partido Republicano tinha mudado totalmente a política, que hoje o Partido Republicano é o partido dos trabalhadores, dos homens mais velhos, dos trabalhadores, ao contrário do que ocorria, né, no passado, em que o Partido Democrata que representava os trabalhadores. Então, mas pode ser uma ilusão dele. Eu acho que isso que você mencionou é um fato importante e nós vamos ver como é que vai acomodar essa situação que, na minha visão, vai continuar muito polarizada nos Estados Unidos. O senhor vê, como é que a gente fica nesse possível mandato do Biden, nessa situação de divisão do Congresso, a própria questão da política de governadores, com que autonomia ele vai conseguir realmente impulsionar uma agenda distinta da agenda do Trump, tanto nos assuntos internos quanto nos externos? Bom, ele vai fazer como o Trump fez o tempo todo, né? Ele vai governar também, talvez por ordem executiva, né? Por decreto, como fez o Trump. Porque a política econômica do Biden apresenta muitas mudanças, e mudanças importantes, o aumento de imposto, a questão ambiental, em que ele vai se chocar com as empresas que atuam na área da energia fóssil, né, as empresas de petróleo, fazer uma transição para uma economia renovável. Você tem a legislação de imigração, você tem a legislação racial, enfim, você tem muitos aspectos que o Biden vai querer mudar, controlando a Câmara dos Representantes, né, a Câmara dos Deputados, mas não controlando o Senado, vai continuar a ver o choque e ele vai conseguir aprovar algumas coisas, mas o essencial, o Obamacare, por exemplo, a Previdência Social, que também foi um item da campanha, isso vai ser muito difícil ser aprofundado, porque o Senado republicano vai vetar. Então, muitas das coisas que ele está propondo vão ser difíceis de serem aprovadas. Nós vamos ver que realmente ele vai ter que governar como fez o Trump por ordens executivas. Mas, em termos de política externa, por exemplo, que ele não precisa ouvir o Congresso,
ele anuncia para certas ações, nomeação de embaixadores e declaração de guerra e tal. No mais, ele vai ter uma liberdade muito grande. Aí você vai ter mudanças muito importantes na política externa americana, né, em relação aos organismos internacionais, em relação aos aliados, em relação a certas políticas, né, de negociação, como do programa nuclear com o Irã. Enfim, você vai ter, eu acho que o Biden, como ele foi durante muitos anos, 2 décadas, né, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, ele tem muita experiência na política externa. Certamente a política externa vai ganhar uma visibilidade maior no governo dele do que teve nos outros governos. Ela teve visibilidade no governo Trump pelas coisas, né, pelas políticas pouco ortodoxas que o Trump seguiu. Agora ela vai ter um presidente que conhece a política externa, conhece como funcionam os mecanismos internacionais, e eu acho que ele vai ter uma posição muito grande, muito forte nesse particular, inclusive em relação à relação com a China. Essa questão da relação com a China é um dos pontos principais nessa agenda internacional. A gente vai até deixar para o próximo bloco, porque eu vou querer tratar de forma bem esmiuçada. Vou fechar esse bloco, embaixador, ainda numa questão política. Sobre essa divisão ainda dos Estados Unidos, é possível pacificar? Qual deve ser, ou qual tem que ser o primeiro passo do novo presidente para tentar pacificar um pouco o país? O primeiro passo ele vai dar, eu acho, fazendo um discurso de união nacional. Quer dizer, o populismo nacionalista foi muito divisivo, né? Foi muito polarizador. Ele vai tentar, como ele estava dizendo na campanha, né? O Biden vai ser, o primeiro apelo que ele vai fazer é para dizer que vai governar para todos os americanos, vai querer passar por cima das divisões que existiram e que é importante para o país nessa crise toda, porque nós não podemos ignorar que nós todos, Brasil, Estados Unidos, Europa, nós estamos no meio de uma grande crise da pandemia. Os Estados Unidos, no último trimestre, cresceu um pouco, mas ele vai, em termos anuais, o PIB, o crescimento americano vai ser negativo, grande. E o ano que vem, se crescer, vai crescer muito pouco. Então, o aumento do desemprego, a falência das empresas, todos esses problemas econômicos vão estar aí. O presidente chega não com a economia crescendo, pacificada, ao contrário. Embaixador, o Poder em Foco vai fazer um breve intervalo e a gente volta já. Estamos de volta com o Poder em Foco. Nesta edição, eu entrevisto o diplomata de carreira, ex-embaixador do Brasil em Washington e em Londres, Rubens Barbosa, mestre em Política Internacional pela Escola de Economia e Ciência Política de Londres. Embaixador, a gente encerrou o bloco anterior, o senhor falava já sobre o impacto econômico do resultado dessa eleição. Vamos começar a falar de China. O que é que vai significar essa mudança de governo nos Estados Unidos para a relação dos Estados Unidos com a China? E aí depois a gente pensa nisso no desdobramento para os outros países do mundo, né? Porque tudo que impacta Estados Unidos e China também repercute pelo mundo. Olha, a relação dos Estados Unidos com a China, conflituosa como está nesses últimos 2, 3 anos, vai continuar pelas próximas décadas. Nós estamos vendo aí a emergência de uma superpotência em paralelo a uma potência que dominou o mundo nesses últimos 100 anos. Então, é muito importante essa nova configuração global, porque a competição entre os dois superpaíses vai continuar e vai se aguçar cada vez mais. Então, nós estamos vendo o começo de um período de confrontação estratégica entre os Estados Unidos, que é a potência estabelecida, e a China, que é a potência que emerge para a hegemonia do século XXI, hegemonia
tecnológica, hegemonia comercial, hegemonia econômica, hegemonia militar. Isso é o que nós estamos vendo. Nós estamos vendo o começo dessa disputa, dessa rivalidade. Nos últimos 4 anos com o Trump, o que aconteceu foi que o discurso do Trump se radicalizou muito. Esse foi um dos pontos importantes da campanha eleitoral, a crítica crescente às sanções contra a China, as medidas econômicas restritivas contra a China, a campanha contra as empresas chinesas nos Estados Unidos, fora dos Estados Unidos. Tudo isso é parte de uma visão de que os Estados Unidos não podiam deixar a China avançar e ameaçar a segurança e a hegemonia americana. Isso está dado, isso vai continuar. Agora, eu acho que com o Biden, o que vai mudar é a maneira como essa confrontação vai acontecer. A confrontação vai continuar, mas a forma, eu acho que vai ser menos conflitiva, porque o Partido Democrata sabe que é muito difícil você separar os interesses econômicos de empresas, do próprio governo, entre a economia americana e a economia chinesa. Os interesses são muito entrelaçados. As grandes empresas americanas não querem sair da China. Isso vai fazer com que, ao lado da competição estratégica, vá haver uma tentativa de encontrar formas de cooperação em que os dois países ganhem. Se trata, nas próximas décadas, de estabelecer um modus vivendi entre duas grandes economias que vão estar competindo todo o tempo, em que eles têm interesses conflitantes e têm também interesses convergentes. Embaixador, aproveitando até que o senhor introduziu o assunto, durante algum tempo era um certo consenso, quando se falava em política americana, que os democratas eram mais protecionistas e os republicanos eram mais partidários do livre comércio. Isso mudou? Isso já mudou há muito tempo, viu? Os republicanos e democratas, eles têm uma mesma política econômica externa, né? Uma política comercial. Eles defendem os interesses setoriais americanos, da agricultura, da indústria, e tomam medidas dessa maneira. Nós vimos agora o Partido Republicano, com o Trump, tomando medidas muito restritivas, contrárias à OMC, a Organização Mundial do Comércio, contra a China, subindo tarifas, colocando sanções, e contra o próprio Brasil, né? As medidas restritivas tomadas em relação ao aço, ao alumínio, são medidas ilegais do ponto de vista da OMC. E a gente acabou aceitando, mas são medidas que se chocam com as regras internacionais. Então, e foram tomadas pelo Partido Republicano. Então, o Partido Republicano e o Partido Democrata, nessa questão comercial, tem pequenas nuances, mas elas são praticamente idênticas. As políticas são praticamente idênticas. Ainda nessa questão da China, o senhor vê alguma possibilidade de mudança em medidas que foram adotadas, por exemplo, nos Estados Unidos agora com o Trump? A questão do TikTok, as limitações, né, o fechamento que ele foi fazendo a essa questão chinesa, aos 5G. O senhor vê alguma possibilidade de mudança comercial nesses entendimentos? Não, eu acho que não. Eu acho que no tocante ao 5G, eu acho que vai continuar a restrição americana, porque isso é um ponto fundamental. 5G vai mudar a sua vida, a minha vida, a vida das empresas, a vida dos países. E aí, para os Estados Unidos, que não tem nenhuma empresa que produza, né, a tecnologia do 5G, são empresas europeias que estão disputando com a empresa chinesa, para os Estados Unidos é muito importante, porque os Estados Unidos quer preservar a liderança tecnológica no Ocidente, não permitindo que a empresa chinesa ocupe esse espaço que não foi preenchido pelas empresas estrangeiras, porque o desenvolvimento tecnológico
avançou muito na China e não avançou no Ocidente. Embaixador, essa mudança de governo nos Estados Unidos está coincidindo com a efetivação do Brexit na Europa e, portanto, com o Reino Unido muito interessado em buscar uma relação comercial mais favorável com os Estados Unidos, falou disso com o Trump. O senhor acredita que isso progride no próximo período? Olha, essa questão da Europa a gente não conversou aqui, é outra situação muito complicada, porque enfraqueceu a União Europeia e a saída da Inglaterra, né, da Grã-Bretanha, da União Europeia, vai enfraquecer também o Reino Unido. O Reino Unido, a Inglaterra, já está em recessão, agravada pela pandemia, por todo o efeito da coronavírus. Eu acho que essa situação de enfraquecimento da Europa coloca mais em relevo ainda essa polarização entre a China e os Estados Unidos, porque você não tem um contraponto europeu que podia fazer aí uma posição intermediária. Silvio, você queria continuar nesse tema ainda? Sim, eu acho que nesse quadro tão cheio de novidades, enfim, esse quebra-cabeça que está se remontando, que oportunidade que se apresenta para o Brasil na relação direta com os Estados Unidos? Olha, eu acho que, do ponto de vista comercial, há muitas oportunidades a serem aproveitadas na relação bilateral, na área comercial. Eu acho que esse ano o comércio bilateral está caindo, caiu significativamente. Eu acho que o ano que vem vai haver uma volta a esse comércio, as empresas vão atuar mais, a economia americana vai crescer, a gente espera que aqui no Brasil também a economia possa crescer. Então, a parte comercial pode se ampliar. O grande problema que o Brasil está enfrentando não é só com os Estados Unidos, é com todos os outros mercados, é que os produtos brasileiros estão perdendo competitividade. Por tudo isso que nós estamos acompanhando, a falta das reformas tributárias, a reforma do Estado, a burocracia, enfim, tudo isso tem prejudicado muito as empresas brasileiras. Inclusive, agora, com a desvalorização do dólar, todos os insumos estão mais caros, dificulta a produção aqui. O 5G será importante porque vai permitir uma modernização mais rápida da empresa brasileira, com maior produtividade, com maior competitividade, para poder voltar a competir no mercado internacional. A participação das manufaturas brasileiras, ela está caindo no mercado internacional. Então, há um problema muito sério de competitividade dos produtos brasileiros. Eu acho que na área econômica, comercial, não vai haver maior problema com a mudança do governo nos Estados Unidos. Vão continuar a ser negociados alguns acordos, tem uns acordos importantes, como de evitar dupla tributação, a economia digital, em continuação a uns acordos que foram feitos aqui sobre facilitação de comércio, sobre combate à corrupção e regulamentação. Mas não vai haver, nem de longe, a ideia de um acordo de comércio, de livre comércio entre o Brasil e os Estados Unidos. Isso não está na mesa. Embaixador, a gente vai fazer mais um breve intervalo e o Poder em Foco volta já já. Estamos de volta com o Poder em Foco. Nesta edição, eu entrevisto o ex-embaixador do Brasil em Washington e em Londres, Rubens Barbosa. Embaixador, sobre as relações Brasil e Estados Unidos, como é que fica a relação política? Porque a gente tem um presidente da República, Jair Bolsonaro, que tinha uma relação mais próxima aí com Donald Trump e que fazia campanha aberta por Trump. Como é que fica essa relação política agora? Olha, eu acho que, do ponto de vista da política entre os dois países, vai haver algumas modificações. Em dois ou três aspectos. Primeiro,
a relação pessoal entre o presidente Bolsonaro e o futuro presidente Biden vai mudar. O presidente Bolsonaro se dizia amigo muito próximo do Trump. Isso ele não vai poder dizer nem fazer com o Biden. Por tudo isso que você falou, as posições políticas são totalmente diferentes, então não vai haver essa intimidade que tinha com o Trump. Esse é o primeiro efeito, é a questão pessoal, a relação dos dois presidentes. O segundo efeito é em relação aos governos, como os governos vão tratar a relação bilateral. Como eu já falei, eu acho que na área comercial não vai haver nenhuma negativa, os americanos não vão retaliar por causa da posição do presidente, acho que não haverá problema na área comercial. As dificuldades vão surgir em 3 outras áreas. A primeira área é a questão do meio ambiente. O governo americano, com o Biden, tem um programa de 2, 3 trilhões de dólares para a recuperação da economia. Dentro desse programa de recuperação da economia, depois da pandemia, existe uma área muito importante que é a área ambiental. Já houve, durante a campanha eleitoral, já houve críticas muito fortes ao Brasil, feitas pelo Biden, feitas pela Kamala Harris, feitas pelo Bernie Sanders. Então, é de se prever que na política ambiental americana haja uma vertente relacionada com a preocupação global de aquecimento do clima e, com isso, focar a Amazônia. Por quê? Porque a Amazônia virou hoje um problema global. O meio ambiente é um tema global. Então, é previsível uma ação do governo americano na política ambiental em aproximação com a União Europeia, porque a União Europeia já está muito crítica do Brasil por conta do acordo Mercosul-União Europeia, que foi concluído, que deve ser ratificado no ano que vem, e é um capítulo sobre desenvolvimento sustentável. Esse capítulo é muito importante e inclui todos os acordos que o Brasil assinou ao longo do tempo. E aqui agora, no governo Bolsonaro, não estão sendo seguidos. Isso vai ser objeto de observações, de críticas e de propostas do lado americano também, além do que está sendo proposto pela União Europeia. E vai caber ao Brasil, dentro da sua soberania, decidir o que a gente quer. Porque agora, além dessa pressão política, você tem também consequências econômicas, com restrição à exportação de produtos brasileiros para o exterior, boicote de supermercados a produtos brasileiros e também na área econômica financeira, as grandes empresas, fundos financeiros restringindo o financiamento para projetos de desenvolvimento aqui no Brasil por causa das práticas ilegais que ocorrem na Amazônia, desmatamento, queimada, garimpo ilegal, o tratamento dado às comunidades indígenas, tudo isso vai ser colocado e vai ser engrossado pela nova política americana. Esse é o primeiro efeito. O segundo efeito é o maior isolamento do Brasil nos órgãos internacionais, porque com a mudança da política americana, com a volta da influência das regras internacionais, dos organismos internacionais, o Brasil, que estava apoiado pelos americanos, agora, sem os Estados Unidos, o Brasil vai ficar isolado ao lado de países muito conservadores do Oriente Médio e da África, do Congo, da Arábia Saudita. Essa que vai ser a companhia nossa nesses temas sociais, de família, de religião, de aborto, tudo nós vamos ficar muito isolados. E o terceiro aspecto vai ser justamente esse que nós estamos mencionando, da crise entre Estados Unidos e China, onde os Estados Unidos pedem o apoio brasileiro para não aceitar a presença de empresas chinesas.
vai diminuir a pressão e vai fortalecer a posição daqueles que aqui no Brasil, como eu, aqui no Brasil, acham que o Brasil não deve tomar partido nessa briga entre os dois gigantes, as duas superpotências. O Brasil deve defender o seu interesse e deve decidir esse ponto segundo critérios técnicos, segundo critérios financeiros, de custo, de qualidade e defendendo o seu interesse. Quer dizer, nós não temos interesse nenhum, o Brasil não tem interesse nenhum em tomar partido agora, nesse começo de confrontação entre Estados Unidos e China. Isso vai demorar muitas décadas e nós vamos ter que decidir, cada caso, um caso. Qual é o interesse brasileiro hoje na questão do 5G, amanhã numa outra questão? Vão aparecer muitas questões, não atende ao interesse brasileiro você tomar uma decisão antes do processo se desenvolver. É um problema sério, nós temos que tomar cuidado em defender o interesse do Brasil. Eu gosto muito de um dos slogans do Trump, American First, né? América em primeiro lugar. Esse nós temos que fazer aqui no Brasil, o Brasil em primeiro lugar. Como todo mundo está fazendo, a Europa está fazendo, a Ásia está fazendo, todo mundo está procurando defender a sua posição, resguardar os seus interesses e evitando tomar partido, porque a China e os Estados Unidos são os dois principais parceiros do Brasil. A China hoje passou os Estados Unidos e é o principal parceiro econômico, comercial do Brasil. Nós temos muito. Como os Estados Unidos, as empresas americanas estão se beneficiando muito do mercado chinês. Como eu falei, é difícil você sair da China para grandes empresas americanas. Então, eles estão respeitando os interesses deles, nós devemos fazer a mesma coisa, respeitando os interesses da empresa, os interesses estratégicos brasileiros. E a gente vai fazer mais um intervalo, embaixador. Esse bloco já passou e a gente volta já já com o Poder em Foco. Estamos de volta com o Poder em Foco. Nesta edição, eu entrevisto o ex-embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Rubens Barbosa. Embaixador, qual é o impacto que essa mudança de tom político nos Estados Unidos, com a eleição de um presidente mais moderado, pode ter aqui no Brasil? Olha, a eleição do Biden, confirmada, vai representar a vitória da moderação contra os extremos. O Biden conseguiu se colocar como um político moderado dentro do Partido Democrata. Vocês se lembram, houve mais de 20 candidatos ao posto, né, de candidato à eleição presidencial. Havia desde radicais da esquerda, progressista, né, com Bernie Sanders, Elizabeth Warren, mesmo a Kamala Harris, e, de outro lado, o lado conservador do Partido Democrata. E o Biden conseguiu ocupar um lugar de centro, moderado, e conseguiu a nomeação para o partido, né, para a indicação pelo partido, e agora conseguiu, se esses resultados se confirmarem, conseguiu a eleição presidencial americana. Isso é um fato político muito importante. Nos Estados Unidos, os radicalismos foram deixados de lado. O centro ganhou nos Estados Unidos. O centro, com o Biden, a moderação, prevaleceu e saiu vitorioso na eleição. Eu acho que esse fato da polarização ter sido feito entre a direita extremada com o Trump e o Biden na posição moderada de centro pode se repetir aqui no Brasil na eleição de 22. Eu acho que esse exemplo americano está aí para ficar, vai ocorrer também em outros países, vai moderar na França, vai moderar na Inglaterra,
vai moderar a política em outros países e pode ter uma influência também na moderação da política aqui no Brasil. Aqui no Brasil, nas últimas eleições, tem havido a polarização entre a esquerda e a direita. Agora, com esse movimento americano voltado para uma moderação, para uma posição menos polarizada, menos conflitiva, pode também se repetir aqui no Brasil. E a polarização poderia se dar não entre os dois extremos, mas entre um centro moderado, um centro que procure conciliar os interesses econômicos, sociais, políticos, evitando o radicalismo, seja de um lado, seja de outro. Eu acho que esse é um aspecto importante que nós vamos passar a analisar nos próximos meses aqui no Brasil, quando, depois da eleição municipal, nós entramos já, a partir de fevereiro, março do ano que vem, num ano pré-eleitoral e que esses assuntos todos vão ser discutidos. E o exemplo da eleição americana certamente vai ser muito examinado aqui no Brasil. Embaixador, aqui no Bastidores de Brasília, se comenta que esse desfecho da eleição americana pode enfraquecer a posição do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Como é que o senhor vê isso? Olha, eu não acho que as pessoas aqui no Brasil têm essa importância. A política externa, a política de meio ambiente é definida pelo presidente da República. Eu acho que a política externa e a política de meio ambiente deveriam mudar para atender mais o interesse nacional. Mas eu não vejo nenhuma ligação entre a mudança da política e a saída de um ministro ou de outro ministro. Eu acho que essa é uma questão política, e é uma questão política que vem diretamente do presidente da República. Cada presidente da República dá o tom, e se o presidente da República quiser atenuar tanto a política de meio ambiente quanto a política externa, os ministros que estão aí vão seguir a orientação presidencial. Embaixador Rubens Barbosa, muito obrigada por nos conceder esta entrevista. Já acabou essa entrevista que é o Poder em Foco. Eu tenho certeza que a gente vai ter assunto nos próximos meses para voltar a conversar, inclusive, não tenho a menor dúvida. Eu agradeço também aqui a Silvio Queiroz, que é colunista e subeditor da editoria Mundo do jornal Correio Brasiliense. E eu agradeço também, principalmente a você, telespectador, que acompanhou o programa até aqui. Você pode assistir a todos os episódios do Poder em Foco no canal do SBT Jornalismo no YouTube e também conferir os destaques desta entrevista no portal sbtnews.com.br. No próximo domingo, logo após o programa Silvio Santos, tem mais um Poder em Foco, sempre conversando com personalidades do ambiente do poder. Eu espero todos vocês aqui. Uma boa semana.